Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também, de uma forma breve, quero também me solidarizar com a comunidade lá da Vila Romana. Acredito que o diálogo deveria ser o primeiro passo, né? Um governo que pretende representar as pessoas, né? Mas não é o que a gente vê. E não dá para colocar a população contra a própria população, né? Trabalhador contra o trabalhador. Simplesmente tira um serviço que atendia algumas pessoas para dizer que vai implementar outro. Então, na verdade, isso é uma estratégia para dividir e para reinar em cima das divisões, né? Então, lamento a forma como o prefeito tem agido. E aqui eu quero hoje abordar o tema sobre o plano diretor, né? A gente tem trabalhado, né, já há algum tempo sobre o plano diretor, e hoje confesso que me surpreendi ao ver o jornal, né, quando a manchete principal do jornal diz que o plano diretor de Caxias deve ser votado ainda em 2018. Porque a gente tem debatido semanalmente, eu tenho acompanhado quase que diariamente as reuniões com as assessorias, né? E em nenhum momento isso foi encaminhado, né? E todos os vereadores que participam das reuniões têm dito, né, e a gente tem percebido que tem muito conteúdo para ser debatido e que não há possibilidade de votar nesse ano. Se a gente considerar que o recesso inicia, a última sessão será no dia 13, e que na quinta, agora já é dia 15, a gente vai voltar depois do feriado, não tem como, a gente tem trabalhado, a gente tem tentado liberar a pauta, encaminhar alguns projetos. Na semana passada, a gente já definiu 12 propostas que foram aceitas pelo Executivo, mas que o Executivo não soube implementar, digamos, a técnica legislativa, né, fazer as mensagens retificativas. Então, a gente pediu para que, a gente vai marcar com o secretário para que volte para a Prefeitura essas propostas e que ele apresente como mensagem retificativa, uma vez que o Executivo aceitou essas 12 propostas. Ainda foram analisados 43 requerimentos, né, de 43 requerentes, mas que foram ao total 105 propostas e que não são temas do plano diretor, que a gente se debruçou, né, proposta por proposta, e que a gente vai dar resposta para a população, vamos encaminhar o retorno. Alguns não são temas do plano, outros já são contemplados em outras propostas, são propostas similares, então a gente vai responder também para a população. Temos também as 26 propostas dos vereadores aqui da casa, que também a gente analisou já uma a uma, e a gente tem ainda 70 pontos para decidir. Hoje a gente tem uma pauta que foi separado 10 pontos. Desses 10, claro, tem descaracterização de vias, que só isso já abre mais umas 4, 5 vias. Descaracterização de áreas de interesse, que também vai mais 3 áreas. Então tem muito trabalho, já lhe concedo, vereador, tem muito trabalho pela frente e não dá, né, não dá para a gente simplesmente aceitar. A gente sabe que tem a pressão do Executivo, porque o Executivo tem uma pressão, sim, dos setores da nossa cidade, mas a gente ficou lá, o projeto, mais de 100 dias lá na Prefeitura e voltou sem a parte deles feita. Agora a gente vai ter que mandar de volta para eles fazer a parte deles, que é a mensagem retificativa das propostas aceitas. Então, eles também não têm ajudado no diálogo. A única reunião que eles vieram aqui agora, na última, foi um horror, aquela reunião, né? Foi para dizer que queria conversar, mas na verdade foi para dizer para entidades, para tentar dar um show ali, dizer que a culpa era nossa do projeto tá parado. Não está parado. Nós estamos trabalhando, né, constantemente no projeto, só que tem temas que exigem estudo e, inclusive, no meu ponto de vista e de alguns vereadores, exige, inclusive, audiência pública, para debater novamente com a população. É necessário transparência no debate do plano diretor. Então, a minha posição é de que não se atropela esse debate. Esse debate vai ser amadurecido, ele vai ser votado na hora que ele tiver que ser votado. A gente sabe que tem vários vereadores que têm pressão de situações pontuais, de algumas situações, só que o plano diretor é para a cidade toda. A gente não pode acelerar um planejamento da cidade toda para resolver o problema de uma pessoa ou de outra pessoa. Não que não sejam legítimas, mas a gente precisa ver a cidade como um todo, senão a gente vai começar a fazer coxa de retalho e aí a cidade não vai ter um planejamento único. Então, é necessário um planejamento único, diretrizes consistentes, né, diretrizes que vão funcionar para além do tempo. Não é para resolver hoje uma
situação, é para resolver para mais 10 anos, para mais 20, para médio e longo prazo. A gente precisa pensar a cidade como a cidade vem crescendo. E isso é de forma organizada e responsável. Não vai ser porque a prefeitura quer que seja no mês que vem que a gente vai aprovar. Vai ser quando nós conseguirmos amadurecer o projeto. Vereador Toigo tem sua parte. Muito obrigado, vereadora Denise. Muito importante o seu pronunciamento, até porque esse projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado está sob a responsabilidade no momento do Poder Legislativo e a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação está à frente disso. Que bom que estamos trabalhando com voluntários das nossas comissões aqui da casa, nos ajudando a fazer toda essa articulação. São muitas as proposições, emendas e sugestões que aportaram em decorrência das audiências públicas, mas agora a gente precisa esclarecer para a comunidade, como disse Vossa Excelência, é um plano diretor de planejamento, um instrumento de planejamento que deve atravessar administrações. Um plano que deve ter uma duração de 10, 20 anos, não pode, sob hipótese nenhuma, ser aprovado de forma apressada, de forma assodada, sem um estudo profundo, técnico, nas minúcias. Detectamos já o que é possível, foi feito emendas, detectamos o que não tem relação com o plano e tem relação com zona das águas, com outras, né, código de obras, lei do parcelamento, que não são afetas ao plano diretor. Então estamos fazendo um trabalho muito sério e responsável. Também acredito que não temos tempo hábil de aprovar esse ano e o Executivo precisa entender que existe um plano diretor vigente. Ele que atenda aos pleitos da comunidade, respaldado na legislação que existe. Futuramente, quando será aprovado aqui a nova legislação que irá substituir o plano velho, que se aplique daqui para frente a nova legislação. Então, Vossa Excelência tem razão, ocupar a tribuna, né, para, inclusive, nós sensibilizarmos a nossa comunidade de que continuamos com as portas abertas, mas que estamos fazendo um trabalho muito detalhado, um trabalho responsável, para poder entregar realmente uma legislação, um plano que atenda ao interesse de toda a comunidade caxiense e não interesses pontuais ou pessoais. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O senhor traz um aspecto muito importante, né? Existe plano diretor. Então, não adianta o executivo dizer, a gente não vai aprovar porque o plano está lá. Não, tem um plano. Não tem lei. Tem um plano e é o que está vigindo. Então, assim, que interesses são esses que tem que esperar a aprovação da proposta da prefeitura e tem que ser rápida? Não, tem lei, tem que ser cumprida a lei atual. Eu vou pedir licença para passar de pronta para o nosso presidente da comissão, que eu gostaria até de saber, né, a sua posição. Pois não, vereador Denise. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com isso que a senhora está falando. Ainda ontem nós conversamos por telefone, eu com a senhora, né? E justamente o que eu tenho dito, com o vereador Toigo também, justamente o que eu tenho dito, quando me perguntam, é exatamente isso aí. Às vezes me perguntam, mas pode ser votado nesse ano? Olha, de repente até pode, mas nós temos muito trabalho pela frente e o que eu estou dizendo para quem me pergunta é o seguinte, hoje à tarde nós temos reunião, me liguem hoje, entrem em contato com nós, venham participar da reunião após a reunião, pelas 3h30 da tarde, e amanhã nós temos reunião à tarde, ou como a senhora disse, aí nós vamos ter uma definição. Eu nunca disse e também acho que nós não vamos ter tempo para votar. Eu concordo com tudo que a senhora falou, independente do que tenha, o que está dizendo hoje aí. Mas o que eu acho que nós não temos tempo mais para votar esse projeto. Eu vejo isso. E como o Toigo disse, né, vereador? Nós temos hoje lá um projeto, uma lei lá que eles podem trabalhar normalmente. Todas as pessoas que vêm me cobrar, próprios vereadores, alguns me cobram, digo, olha, nós temos a lei está lá, é só cumprir a lei. Não tem problema nenhum. É isso que eu estou respondendo para as pessoas. Bom, obrigada, vereador. Então, a gente vai ter que, né, pedir até a correção para o jornal, né? Porque o jornal diz que o senhor falou, né, que o plano diretor deve ser votado ainda esse ano. Então, não vai ser votado esse ano, né? Não tem condições. A gente precisa... tem um plano que ele existe hoje e está valendo, né? Vereador Edson da Rosa. Vereadora Denise, até o tempo está bem exíguo, mas para quem está nos vendo e ouvindo neste momento, e dá uma satisfação, que saibam que a Câmara de Vereadores foi o primeiro órgão institucional que foi ao Executivo provocar a necessidade de fazermos o novo plano diretor o ano passado, que era os 10 anos. Nós estivemos lá. E agora nós estamos fazendo uma discussão pontual
ouvindo a comunidade, porque é um documento estratégico para o município de Caxias do Sul. Tantos e tantos movimentos aí surgindo, Mob Caxias, quer dizer, Caxias em 2030, coisas extremamente técnicas a serem avaliadas. Hoje nós temos reunião, quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho que vai condizer com toda a responsabilidade que nós temos, até para subsidiar todos os vereadores que não têm conhecimento técnico, como nós não temos. Eu digo sempre que na comissão, se alguém tem conhecimento técnico na matéria, é a senhora. Agora, nós vamos fazer de acordo com o processo legislativo, pela responsabilidade que cabe a cada um de nós. Era isso, vereador. Não, e o trabalho está sendo tão feio, é muito trabalhoso o plano, né? Tanto que as comissões, as assessorias têm trabalhado diariamente, então não tem outro trabalho na casa que aconteça todos os dias. Então não dá para dizer que não estamos trabalhando, né? A casa está trabalhando muito e ainda precisa trabalhar muito mais para a gente conseguir realmente tornar o plano mais democrático possível e que também reflita as necessidades da cidade. Então, da nossa parte, né, a gente vai continuar trabalhando. Amanhã temos vários pontos, né, mais polêmicos e que cada ponto provavelmente vai trazer mais. Hoje são menos complexos, mas amanhã são os mais complexos e cada ponto de amanhã provavelmente vai gerar uma reunião para cada um. Então, sabe, não cabe no calendário ainda. Então a gente vai trabalhar, a comunidade fique bem tranquila. Existe um plano diretor hoje em Caxias e se depender da Câmara, a gente vai melhorar bastante.